Tudo bem, amigos? Lição número 12, parte de quarta-feira, resistência na batalha. No grande conflito, precisamos estar alerta, precisamos saber do tamanho da batalha, precisamos saber o que o inimigo poderá fazer. É também do nosso interesse termos consciência de conhecermos o campo de batalha, onde a batalha do grande conflito se desenvolve. A estratégia do inimigo, qual é? O apóstolo Paulo diz assim: vocês tomem cuidado contra as astutas ciladas do diabo. Qual é a sua força de defesa? Qual é a sua força de ataque? E, sobretudo, como resistir ao inimigo? Uma estrategista chinesa diz assim: você precisa conhecer o seu inimigo. É muito importante. Se você se conhece, você conhece o seu inimigo, você não precisa temer nenhuma batalha. Se você se conhece e não conhece o seu inimigo, para cada derrota você vai ter uma batalha. Agora, se você não se conhece e nem conhece o seu inimigo, disse essa estrategista, você é um tolo. Você vai ser sempre derrotado. Por isso, é importante que estejamos resistentes na batalha. O grande coronel, o almirante Nelson, na batalha de Abu Qir, no meio das balas, se voando por todos os lados, aquele general comandando os seus homens, ele disse o seguinte para os seus homens: meus amigos, meus soldados, lutar, batalhar é um duro mistério, e pode ser sempre a última coisa que cada um de nós estejamos fazendo aqui nessa batalha. Eu não trocaria esse lugar por nenhum lugar do mundo, porque é para isso que eu nasci, para estar resistente numa batalha. Foi um dos mais condecorados almirantes ingleses, porque ele sabia como comandar, sabia como manter o seu pelotão em alerta. Nunca perdeu uma batalha, por incrível que pareça, mesmo a mais dura batalha. Por isso, ele dizia: fiquem sempre alerta. David Livingstone, no meio da África, no meio de um povo inculto, enfrentando animais, enfrentando febre, sem nenhum medicamento muitas vezes. O David Livingstone dizia assim: eu estou num lugar que não é bom, é inóspito, mas não importa, eu nunca fiz nada para o Senhor Jesus Cristo e agora estou fazendo. Eu não trocaria essas selvas africanas por nenhuma festa inglesa, é aqui que eu me realizo. Grande homem de Deus, ele se dizia ser um soldado de Cristo Jesus. Pergunta 4. Na carta de Paulo, ele falou muito sobre a questão de ânimo, permanecer firme, resistência. Por que era tão importante Paulo animar os crentes com essas palavras? Efésios 6, 10 a 20, ele usou várias dessas palavras de ânimo. Diz assim: no demais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor. Aqui está usando a palavra fortalecei-vos na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ele ainda dizia: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Ele ainda diz no verso 14: estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Quanto a mim, eu estou orando, e por favor, orem em todo o tempo, com toda oração e súplica, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Paulo usou várias palavras de ânimo, de firmeza. Por que ele fez isso? Paulo não queria que na batalha espiritual os irmãos fossem relaxados quanto ao preparo e assim serem derrotados facilmente pelo inimigo. Por isso ele dizia: apeguem-se a Cristo, fortaleceis no Senhor, usem as armas da fé para que vocês possam conquistar a vitória. Paulo realmente era um comandante, assim, a exemplo de Jesus. Por isso ele dizia assim: sede meus imitadores como eu sou do Senhor Cristo Jesus. No texto de Efésios, capítulo 6, 10 a 20, Paulo usou muitas vezes verbos que tinham o sentido de permanecer firme, de resistir, de usar a armadura de Deus e outros mais. Era uma linguagem semelhante a uma linguagem militar, uma linguagem que os soldados estavam assim acostumados a usar nas batalhas. Eram palavras para não baixar a guarda, para ficar firmes no meio da luta. O uso da armadura que o apóstolo Paulo sugere quer dizer que é uma batalha assim de confronto, ou seja, é uma batalha assim de corpo a corpo. Isso quer dizer que a pessoa tem que ter força, tem que estar alerta para não tomar nenhum golpe traiçoeiro. Por isso o apóstolo Paulo, ele diz assim: nós estamos lutando num campo de batalha espiritual. E ele recomendava muito: usem muito a oração, orem muito no Espírito Santo, para que vocês possam permanecer firmes. Orar é dialogar, é face a face com Deus. Milhares de pessoas só oram quando estão com dificuldades, com um problema sério, quando estão assim dominados pela incerteza. Aí a pessoa ora. Já estive em aviões em que a turbulência foi tão grande que as pessoas se ajoelhavam no chão clamando a Deus.
Num avião que eu voei, uma senhora em desespero se segurou no banco, olhando para a frente e gritando: não quero morrer, oh meu Deus, eu não quero morrer, me ajuda, meu Deus. Um desespero muito grande. O apóstolo Paulo nos sugeriu que ficássemos alertas, justamente para que, quando chegasse o dia mau, nós não tivéssemos surpresa. Tem pessoas que só oram quando a pessoa está em desespero. Um cristianismo que não atinge a vida comum nunca mudará o mundo. Então a oração tem que fazer parte da nossa vida comum. Em todos os momentos, orai sem cessar, recomendou o apóstolo Paulo. Se as pessoas orarem, se as pessoas se prepararem, com certeza vão estar sob as ordens do grande comandante. E a vitória será certa. Ellen White escreveu no livro Ciência do Bom Viver, página 199, e quando chegarem as circunstâncias difíceis, Deus nos revela o seu poder e a sua sabedoria em resposta à humilde oração. Por isso, diz ela, nele confiai, como um Deus que ouve e responde à oração. Por isso Paulo recomendou, nossa luta é espiritual. Temos que vencer com armas espirituais e a oração é uma grande arma. Deus abençoe a todos. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, pela lição de hoje. Ajuda-nos, Senhor, a ficarmos resistentes nessa batalha. Que o Senhor nos dê a força, o poder. Possamos ter disposição de nos fortalecermos no Senhor. Possamos usar mais a oração. Nos dê a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração. Feliz quarta-feira. Fique com Deus.